Atenção, emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br. A notícia de que os planos de saúde não são mais obrigados a cobrir procedimentos que não estejam no chamado rol da ANS trouxe muitas dúvidas aos usuários dos serviços. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça, que determinou na última quarta-feira que a lista de atendimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar não é exemplificativa, mas sim taxativa. Qual a diferença de exemplificativa para taxativa? No debate de hoje, nós vamos conversar com os nossos convidados para tirar essa dúvida e outras também sobre o que muda a partir dessa determinação na assistência oferecida aos usuários, como ficam os tratamentos que estão na lista e quais são os compromissos das empresas seguradoras de saúde e os tratamentos que estão em curso. Muitas dúvidas que a gente vai tentar sanar com os nossos convidados. Por isso, nós agradecemos a presença aqui em nosso estúdio do consultor estratégico de saúde suplementar em escritório da advocacia, professor de mestrado em Direito Médico da Saúde, Dr. Eliezer Souto Jar. Seja bem-vindo, doutor Eliezer. Bom dia para o senhor. Bom dia, Wagner. Muito obrigado pela recepção e pela oportunidade em esclarecer alguns pontos a respeito da decisão do STJ sobre o rol da ANS. Agradecemos a sua presença. Lembramos que a coordenadora executiva da Associação de Defesa dos Usuários de Seguros, Planos e Sistema de Saúde, a do ZEPS, doutora Renê Patriota, está chegando, está em deslocamento, está com algum atraso devido a alguma situação, mas está chegando já aos nossos estúdios. Nós estamos recebendo também a advogada especialista em Direito do Consumidor e professora universitária Tatiana da Hora. Doutora Tatiana, seja bem-vinda também. Bom dia para a senhora. Muito obrigado em aceitar o nosso convite. Eu acho que seu microfone está fechado ainda, doutora Tatiana. Abriu agora, pois não. Bom dia, Wagner. Bom dia, doutor Eliezer. Me ouvem bem? Sim, agora sim, está ótimo. Muito bem, seja bem-vinda. Doutora Tatiana, vamos começando logo com a senhora. Eu queria que a senhora trouxesse as suas impressões enquanto especialista em direito do consumidor em relação a essa medida, essa decisão do Superior Tribunal de Justiça, a segunda sessão, na verdade, do STJ, que decidiu na última quarta-feira que as operadoras dos planos de saúde não precisam cobrir procedimentos que não constem na lista da ANS. Essa decisão abarca a cobertura de exames, terapias, cirurgias e fornecimento de medicamentos, por exemplo. Mas o que é que a senhora destaca mais, doutora Tatiana? Bom, na verdade, a gente tem muito conversado sobre esse assunto desde a quarta-feira e desde antes, na verdade. O rol exemplificativo, que era o entendimento anterior, ele é o mais adequado para o usuário de plano de saúde e, na verdade, para o consumidor. Quando a gente pensa em cobertura, ninguém contrata um seguro para usar, qualquer seguro, seja ele de saúde, seja ele de carro. Então, a gente contrata o seguro de saúde para ter a garantia, a segurança de que num sinistro, numa necessidade, a gente vai poder usar. Então, o rol na modalidade taxativa, ele é uma ameaça à saúde do consumidor usuário de plano de saúde, porque ele fica desprotegido na hora que ele mais precisa. Então, ele fica à mercê ou de uma judicialização com um nível de comprovação da necessidade, que às vezes não há o tempo. A judicialização da saúde, ela esbarra num quesito de tempo que é muito perigoso, a depender do caso. Nem sempre esse tempo ele existe. E também de uma questão de relação consumerista mesmo. Você contrata para ter a cobertura. E essa ideia de que o que o seu médico prescreve não é mais dentro da segurança, então ele tem que estar dentro de uma lista de procedimentos que, ainda que se diga que é atualizada de 6 em 6 meses, a gente sabe que a saúde, em 6 meses, em 2020, a gente saiu sem pandemia para um estado de mortalidade absurdo. Então, 6 meses em saúde é muito tempo. É muito tempo.
Ô, doutora Tatiana, Então, a exemplificação do que é, ou melhor, a tradução, na verdade, literal, do que é exemplificativo ou taxativo é tão simples quanto a gente observa assim no que está escrito no papel, ou tem muito de interpretação também no entendimento da senhora para o que é exemplificativo e o que é taxativo? Na verdade, exemplificativo, ele traz como uma lista de exemplos, normalmente é entendido como cobertura mínima, mas se o médico prescrever algo que está além, não fica negado, não é fora do objeto da prestação do contrato de seguro de saúde. Quando a gente pensa no rol taxativo, na forma radical, que não foi a forma aprovada, é o que está na lista e pronto. O que foi aprovado foi o que se chama de taxatividade mitigada. Então, em casos de extrema e comprovada necessidade, em que não haja procedimento previsto no rol da ANS, pode-se superar a taxatividade. E é exatamente essa extrema e comprovada necessidade, essa não estar dentro da ANS nenhuma previsão de cobertura, que a gente vai colocar uma conta muito pesada nas costas do usuário do plano de saúde, que já está, se ele está precisando do seguro de saúde, do plano de saúde, é porque ele está numa situação de enfermidade, de doença, e aí a gente vai colocar ele, em vez de para ter cobertura, para ter briga. Então, ele, além do problema de saúde, ele adquire um litígio com o plano de saúde para obter o que ele pagou para ter. Basicamente é isso. Me permita fazer uma analogia. Me parece que a senhora fez uma comparação com o seguro de automóvel no início da sua fala. E Fiz porque contrato de seguro é isso. Eu queria fazer essa analogia porque me parece, e me corrija se eu estiver equivocado, por favor, que o seguro de automóvel ele é taxativo. Quando eu contrato, por exemplo, um seguro de automóvel que diz, olha, você tem direito a um serviço de reboque de até 500 quilômetros de distância do seu domicílio. Ou seja, se eu estiver, por exemplo, na cidade de Petrolina, agora, o meu serviço de seguro não vai atender a minha demanda de um reboque, não é? Então, isso me parece que é taxativo. Não é isso? Sim. É mas assim. Vamos lá. Eu fiz a analogia, mas os direitos que estão em jogo nos seguros, eu fiz para falar de cobertura securitária. Mas os direitos que estão em jogo, quando eu falo de seguro de automóvel, é patrimônio e patrimônio. Isso. Então, eu não tenho nenhum direito que é maior. Quando eu falo de rol taxativo em detrimento de cobertura de saúde a um usuário, eu estou colocando o direito à vida e à saúde do usuário, que é muito maior, e suplantando esse direito à vida e à saúde com lucratividade de plano de saúde, com taxa de sinistralidade e lucro, porque, na verdade, o que está em discussão é que a cobertura do rol exemplificativo, ela traz uma onerosidade ao plano e reduz lucratividade. Tá. E aí, então, eu fiz uma comparação, se foi nesse sentido, foi infeliz. Na verdade, só para dizer que ninguém contrata um plano de saúde para usar. A gente contrata para ter a garantia, como qualquer outro seguro. Não, mas é nesse sentido não que eu estou falando, é somente para a gente, de fato, deixar claro para o nosso ouvinte o que é exemplificativo e o que é taxativo. Evidentemente que a gente não está comparando nenhum bem material com a vida humana. Pode ficar tranquila, tá certo, doutora Tatiana? Vamos lá, deixa eu conversar aqui também com o doutor Eliezer Souto já, porque a gente sabe que a Federação Nacional de Saúde Suplementar considera essa decisão do Superior Tribunal de Justiça positiva. E segundo a entidade, essa decisão garante a segurança do paciente, além da segurança jurídica e da sustentabilidade dos planos de saúde. E me parece que é bem nesse sentido do que eu estava fazendo aqui essa analogia com a doutora Tatiana, de que aquilo a que o segurado tem direito está escrito taxativamente ali no papel. Colocação do senhor, fique à vontade, por favor. Muito obrigado mais uma vez, Wagner, pela oportunidade. Já que falamos de sustentabilidade, vou realizar apenas uma visão panorâmica geral, bem rápida, resumida, do quadro de beneficiários atualmente de usuários de plano de saúde privada, num quantitativo de 49 milhões de brasileiros. Nós temos um quadro de 700 operadoras de saúde hoje, em 2021. O fechamento foi esse,
está no site da ANS, é público. A receita foi de 178 bilhões. Então, a gente vê assim, é muito dinheiro. E as despesas alcançaram um quantitativo de 150 bilhões. Então, essa conta ela não é uma conta de padaria. A gente não divide equitativamente isso para as 700 operadoras de saúde, certo? A começo de conversa. Então, a partir do momento em que vários procedimentos de saúde são deferidos pela Justiça e são entregues para o beneficiário, considerados estes como extracontratuais, então aquele cálculo atuarial que foi realizado com base no rol taxativo, que assim sempre foi pela lei dos planos de saúde e pelo regulamento, onera o setor, onera as empresas e isso volta para o nosso bolso, o bolso do consumidor. Então, o que o STJ fez, na verdade, foi dizer o que já existia, ou seja, reafirmar o óbvio, que o rol era taxativo. Mas isso não quer dizer que a sociedade fica desamparada, certo? Pelo contrário, o que a FenaSaúde quis dizer na realidade foi o seguinte: existem exceções para uma regra geral, que é a taxatividade. E dentre estas exceções podemos falar aqui um pouco mais detalhado a respeito do que a doutora Tatiana afirmou anteriormente, que o rol se atualiza a cada 6 meses, as tecnologias. Antes, essa atualização era feita em cada 2 anos. Passou para 6 meses, num prazo máximo de 9 meses, a depender das circunstâncias do caso. Porém, se um médico prescreve um medicamento, um fármaco fora rol, certo? Mas que não tem uma outra terapia alternativa ou similar que seja, com a mesma finalidade, então a operadora deverá cobrir este medicamento, deverá custear esta droga, certo? De modo que se demonstre a eficácia com base em estudos da medicina baseada em evidência. E, para tanto, pode-se utilizar de informações da Conitec, que atua no SUS, de sistemas do Conselho Nacional de Justiça, como, por exemplo, o ENAT-JUS, que reúne notas técnicas com literatura médica, que demonstrem a eficácia da droga. Para tratamentos antineoplásicos, a mesma coisa. Se o médico apresenta uma droga que não está no rol, mas que evidencia a eficácia, a operadora de saúde tem que custear imediatamente este medicamento, em 10 dias no máximo. E esta droga deve ser incorporada no rol até 120 dias, com uma exceção de mais 60 dias, a depender das circunstâncias do caso. E se a Conitec entende que um medicamento, uma tecnologia, um procedimento deve entrar no SUS, se ela já aprovou isso, significa que ela já realizou o estudo da medicina baseada em evidência e que isso já foi publicado no Diário Oficial, então as operadoras e seguradoras de saúde devem incorporar esta tecnologia, as operadoras não, a ANS deve incorporar esta tecnologia no rol, num prazo máximo de até 60 dias. Veja, a Conitec tem 6 meses para realizar esse estudo e depois desses 6 meses ela tem mais 6 meses para publicar no Diário Oficial. Realizando isso, as operadoras são obrigadas a custear esta tecnologia em até 60 dias. Então, a decisão do STJ neste sentido veio apenas reafirmar o que já existia na lei dos planos de saúde acerca da taxatividade do rol, porque o órgão regulador, que é a ANS, pode limitar a cobertura justamente para dar sustentabilidade ao setor e comporta exceções, como já foi afirmado. Estas exceções são mais ou menos estas que passamos agora a respeito da soberania do médico, né, e a respeito da visualização da alta eficácia diante do estudo da medicina baseada em evidência para o consumidor. Certo. Doutora Renê Patriota, seja bem-vinda, bom dia, prazer revê-la. Bom dia, é um prazer todo meu, muito obrigada por estar aqui. Da mesma forma, agradecemos. Como é que a ADUSEP está acompanhando essa questão, doutora Renê? Em luto, lamentando profundamente o comportamento absurdo da ANS e do STJ. Vê bem, o Brasil inteiro julga em defesa dos pacientes, o Brasil inteiro. Claro que tem juiz que é mais legalista, mais contratualista, etc. Quando chega no STJ, 6 pessoas usam uma canetinha mágica e muda tudo. Isso não existe. Isto é um absurdo. Veja, eu tenho 65, 66 na próxima semana. Tu deve ter 30, né? Sei lá. Eu não. E você? Eu gostaria muito, doutora. 45, doutora Renê. Um garoto. É mais novo que eu. Você tem quantos anos? 48. 48, 45, 66 anos. Vocês sabem que até daqui a 24 horas a gente pode, de repente,
e dormir saudável e nem acordar, né? Porque podemos morrer. E podemos acordar com câncer. Deus me livre, Deus nos livre. Um câncer de pâncreas, a duração dele é 6 meses. Em tese. Dependendo do tipo do câncer da cabeça de pâncreas. Tem alguns tipos de doenças que elas exigem o tratamento imediatamente. A ANS está pensando que ela é médica, não é. O STJ, ele, claro que numa canetada só, ele tira tudo, beleza. Afinal, o STJ é o Superior Tribunal de Justiça, a ele compete modificar. Mas o absurdo é a pretensão de engessar. É o engessamento do judiciário. Eu concordo plenamente que nós, médicos, precisamos melhorar a letra. Começando dos médicos do hospital do HR. Eles dão ficha de esclarecimento que é uma vergonha. Não esclarece nada, nem para o paciente, nem para o acompanhante. Tipo, imagina, você sabe o que é rebaixamento, não, o que é RNC. O que é isso? Rebaixamento do nível de consciência. Se a gente estiver esperando que o Conitec leva para o SUS e o SUS leva para o rol, é isso? É isso? É isso que eu entendi? Conitec coloca no SUS. O SUS acatou, então agora vai para o plano de saúde, é isso mesmo? De acordo com a lei 14.307. Retrocesso total. Isso é um retrocesso. Então, por que a gente tem que ficar pagando plano de saúde, minha gente? Vamos estabelecer aí com novos governos, com o novo presidente e com novos parlamentares, ninguém precisa mais pagar plano de saúde, porque na hora que o SUS é referência, tudo está no SUS. Vamos pegar nosso dinheiro de plano de saúde e viajar aqui para o Brasil, para o exterior, para onde a gente quiser, enquanto a gente tem saúde. Porque, vê só, o Conitec vai procurar estudar e ver legitimidade, eficácia e etc. Avisa para a ANS, pessoal, vamos lá, agora foi aprovado pela Anvisa no SUS. E eu vou ficar pagando R$3.200 para a Sul América para quê? Para a Sul América aplicar na Bolsa de Valores, para a Qualicorp enriquecer. O STJ não sabe disso. O STJ não sabe que as grandes empresas de plano de saúde são grandes aplicadores das bolsas de valores. Ninguém sabe disso. Tu sabe, né? Eu sei. Tu sabe também. Nós sabemos, é que nós sabemos. O STJ não sabe disso. Então, doença, minha gente, não se escolhe. Espero não ter nenhuma doença grave. Espero durar para sempre. Virar uma semente. Veja, doença, você não escolhe sua doença. A doença chega quando você menos espera. Ave Maria, eu estou com um herpes. Estou com tuberculose. Estou com pneumonia. Estou com câncer, Deus me livre. Minha gente, a doença chega, não avisa nem pede licença. Os contratos antigos de plano de saúde existiam suas cláusulas abusivas. Eu fiquei careca, porque eu era bem cabeluda, era bem jovem e linda, né? Ainda sou bonita, mas eu era linda, você lembra? Eu tinha um montão de cabelo. Quando eu fui lá dos herpes, tem 26 anos. Nossa, eu perdi metade do cabelo, não foi pela dos herpes, mas pela vida, pelos anos, etc. Naquela época, eu brigava com as empresas por conta dos contratos com cláusulas abusivas. Não cobre isso, não cobre aquilo, não cobre aquilo. Aí, a ANS chegou, a lei dos planos de saúde chegou e chegou o rol. Eu estava na ANS, junto à Câmara de Saúde Suplementar, como membro da Câmara de Saúde Suplementar, e vi nascer o rol. Desde que ele nasceu, que eu digo, este negocinho não presta. O rol da ANS é exclusão. O rol da ANS, a cada 2 anos era uma vergonha. Você sabe quanta gente morreu de Covid e suas complicações, porque não estava no rol. No processo judicial, é assim, o que não está nos autos não está no mundo. Ah, você não anexou no processo? Não, excelência. Então não pode estar no mundo jurídico. A minha doença, se não estiver no rol, não está no mundo da saúde. Mas eu acho que a gente agora fez uma grande descoberta. A grande descoberta, sabe o que é? É saber que a Conitec vai trabalhar muito, que o governo brasileiro vai autorizar todos os medicamentos e que a gente não precisa mais pagar plano de saúde. Isso para mim agora foi uma bênção. Porque desde quando a referência do SUS atende à demanda dos planos de saúde? Desde quando? Nunca. A gente sabe todo dia que o que é coberto na rede privada não é coberto no SUS. Estamos com a paciente no SUS há uma semana, com ação judicial, e a restauração não cumpre, o secretário de saúde não cumpre.
Já pedimos ontem ao juiz uma multa de R$5.000 para o diretor do HR. Hoje eu vou pedir para o doutor André, porque a paciente continua no HR. Ora, que alegria seria se o SUS ficasse bom de verdade. Ia ser muito bom. Ia ser maravilhoso. Tu sabe o que é ITR? Tu sabe o que é ITR? A médica escreveu na ficha de esclarecimento ITR. O que é isso? Não é tributo, não. O que é isso, doutora? É infecção do trato respiratório. Se a doutora não escrever infecção do trato respiratório, essa ficha de esclarecimento é uma vergonha. Será que os médicos vão começar a escrever melhor no Hospital da Restauração para poder a gente lutar pela saúde dos que estão lá? E até os médicos de plano de saúde também. Mas, imagine quando é que a gente vai ter direito a isso? Nunca. Agora sim, estou sentindo firmeza, porque o plano de saúde não é uma referência de nada. Plano de saúde é referência para encher o seu bolso. O seu dinheiro, Wagner, cabe lá na carteira do plano de saúde, no banco. O meu dinheiro cabe lá. Mas a minha doença não cabe. A minha doença não cabe, porque eu não sei que doença eu vou ter. Choramos com essa decisão da STJ. Foi pesado e vergonhoso, entendeu? E vergonhoso, porque agora o paciente vai adoecer e vai dizer, minha doença não está no rol, vai ficar desesperado. Ele vai ter que ir para a justiça, vai ter que encontrar um juiz arrojado. Imagina, quando eu vi o laudo dessa paciente essa semana, dizendo essas siglas horríveis, que ninguém sabe o que é. Eu liguei para a neurologista e perguntei, amiga, o que é isso? Ela disse, eu fiz uma declaração médica dizendo, excelência, isso é isso, isso é isso e aquilo. Aí um juiz disse assim, oxente, essa advogada, ela é médica? Não pode, tem conflito de interesse. Tem não, excelência. Não tem conflito nenhum. Tem a caneta, tem a minha consciência. Minha gente, eu acho que a gente seria muito feliz. A dos EPs até ia acabar. Eu ia fazer outras coisas. Ia brigar por educação, entendeu? Fazer outras coisas. A dos EPs começou, não foi para durar até eu morrer, não. A dos EPs começou para ter vida curta. Agora, o grande problema é que os planos de saúde, a ANS, tem consciência, não tem consciência em relação ao consumidor, entendeu? A vida longa de explorar o consumidor, de desrespeitar os pacientes, a ANS vem cumprindo. E os planos de saúde também. Então, eu pergunto a você, Wagner, quer escolher a sua doença hoje, qual é? Você não sabe. Eu vou pedir licença à senhora, doutora Renê, para a gente fazer um intervalo, e na volta eu quero inclusive retomar, doutora Tatiana, a nossa analogia, pegando esse gancho da doutora Renê, porque, por exemplo, como eu citei um carro, eu sei que meu carro ele pode morrer num alagamento, eu sei que meu carro pode ser roubado, eu sei que meu carro pode pegar fogo, mas como a doutora disse, eu não sei qual a doença que eu posso vir a ter amanhã. Daqui a pouco a gente volta. Debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br. Bom, o entendimento de que a lista é taxativa deve ser modulado pelos ministros do Superior Tribunal de Justiça para admitir algumas exceções. E a gente vai entrar também nessa questão das exceções, né? Por exemplo, quais são as exceções? Terapias recomendadas expressamente pelo Conselho Federal de Medicina, tratamentos para câncer e medicações off-label, que são usadas com prescrição médica para tratamentos que não constam na bula daquela medicação. A gente vai tentar detalhar tudo isso, mas deixa eu trazer a doutora Tatiana para essa conversa, que tivemos já um embate inicial e a senhora não ouviu no intervalo. No intervalo a gente tratou exatamente essa questão do entendimento, né? Do que é essa lista. Mas, doutora Tatiana, faça suas colocações, por gentileza. Retomar, eu queria fazer uma parte... Ui. Estão me ouvindo bem? Tô sim, tudo bem, fica à vontade. Pronto. Antes da gente retomar, eu queria fazer uma parte a uma fala de Dr. Eliezer. Ele falou da lucratividade que foi reduzida em 2021. E, na verdade, a gente precisa entender que a gente está num contexto de pandemia. A lucratividade dos planos realmente reduziu em 2021. Dos planos, das empresas de turismo, das empresas de educação. Todo mundo perdeu dinheiro na pandemia, fora o Google que bombou, porque estava vendendo para todo mundo que a gente tinha que ficar online. Eu acho que poucos foram os setores, e acho que bebida alcoólica também ganhou um bocadinho, mas os setores, de uma forma geral, a economia parou então. E o plano de saúde só veio sentir isso em 21, porque as pessoas voltaram a tentar
fazer seus exames, seu uso, e as pessoas estavam adoecendo. Em 2020, o lucro dos planos de saúde foi recorde. Então, eu acho que muito complicado a gente usar um patamar de lucratividade num ano de pandemia como parâmetro para justificar uma questão de lucratividade ou não lucratividade acerca do rol taxativo ou exemplificativo. É um ano atípico. É um ano que não serve como parâmetro para absolutamente nada, porque é um ano em que a gente estava num contexto pandêmico. Então, ainda não saímos da pandemia, né? Mas a gente agora está retomando um pouco da normalidade a partir de uma taxa de vacinação. E eu não consigo usar esse parâmetro para nenhum dos outros setores. Por que é que eu vou usar só para o plano de saúde, só para justificar uma redução de cobertura, que na verdade a prática do rol taxativo é uma redução de cobertura. Então esse é o pequena parte. Agora a gente pode retomar. É preciso lembrar também, doutora Tatiana, que o rendimento de nós trabalhadores também caiu, né? Tivemos aqueles que tiveram redução, principalmente os autônomos, e aqueles que até perderam o emprego por causa da pandemia. Então o rendimento foi a zero, não foi só perdido uma parte, né? Foi a zero. Mas retomando aqui, doutor Elias, essa questão do entendimento de que a lista é taxativa, mas existem algumas exceções. E no intervalo a gente discutia aqui, na verdade, do senhor e doutora Renê, dessa decisão que não é vinculante do STJ. Perfeito, Wagner. Se me permite, me dá licença, por gentileza, só de responder rapidamente. Pois não, fica à vontade. Porque acho que não ficou muito claro quando eu não falei que houve uma redução de lucro. O que eu disse no início da nossa conversa foi que a diferença entre receita, que não é lucro, né? Receita, não é tão grande quando se fala também das despesas assistenciais, porque ninguém fala das despesas, né? Foram 150 bilhões no fechamento de 2021, e essa conta não pode ser uma conta de padaria, porque nós temos 700 operadoras, e dentre essas 700, nós temos 10 grandes operadoras no mercado, certo? Muitas das pequenas e médias quebram. Desde 2014 para cá, eram 1.000 operadoras no mercado. Então hoje temos 700. Mas não é só isso. Os consumidores é que vão sentir no final, porque a minha grande preocupação é que nós, consumidores, não vamos conseguir pagar os planos no futuro. Porque as coberturas estão sendo dadas, doutora Renê, à torta e à direita, pelo judiciário, considerando a exemplificariedade do rol até então, o entendimento da justiça, e isso afeta a lógica mutualista, porque nós temos que sustentar o plano a longo prazo. A partir do momento que os planos fazem um cálculo atuarial com base no rol, que deve ser taxativo, e várias judicializações permitem que as coberturas assistenciais sejam promovidas, assistenciais extracontratuais sejam promovidas, e o dano moral também nessas ações permite com que esses prêmios aumentem, porque é uma conta que não estava prevista na origem do contrato, que é o cálculo atuarial que me refiro. Então, se não fosse a lógica mutualista para o mercado de seguros, existiria o quê? A lógica individualista e o risco da seleção adversa. Eu, você, Wagner, doutora Renê, utilizaríamos o plano de saúde quando estivéssemos doentes ou quando precisássemos de algum atendimento preventivo e depois sairíamos do sistema. Isso não pode prevalecer. E sim a lógica mutualista, como foi dito. Bom, esclarecido isso, quando a gente fala, a doutora Renê está rindo, é uma pessoa de extremo carisma, viu? Conhecia de vista já há bom tempo e tenho todo o respeito pela senhora. Obrigada. Como falamos no intervalo, a decisão da STJ ela não possui caráter vinculante para os tribunais, para o Poder Judiciário. É uma decisão de casos individuais, casos concretos específicos. Então, não é uma decisão oriunda de um processo legislativo, não é uma decisão oriunda de um procedimento repetitivo, digamos, uniformizador, que estabilize a ordem judicial a ponto de que todos os tribunais tenham de segui-la obrigatoriamente. Não é isso. Os tribunais continuam com sua autonomia, podem discutir a respeito do direito à vida, do direito à saúde, do princípio da dignidade da pessoa humana e continuar divergindo da decisão do STJ, certo? A situação pode, inclusive, ser definida de forma divergente, porém, se a interposição de recursos alcançar a Igreja Corte, então aí provavelmente será seguido o entendimento que foi pacificado. O que aconteceu foi o seguinte: a quarta turma já tinha este entendimento, através de um recurso especial, cujo julgamento foi realizado há 2 anos atrás, aproximadamente, o de número 1.733013, Paraná, em que cuja relatoria foi do ministro Luiz Felipe Salomão,
declarou que o rol era taxativo, reafirmando o que diz no nosso entendimento a Lei dos Planos de Saúde 9656/98, no seu artigo 10, parágrafos 1º e 4º, e no regulamento. Mais precisamente, isso foi esmiuçado na resolução normativa da ANS número 465, artigo 2º. Então, a norma de regência previa a taxatividade, certo? Então, o STJ teve esse entendimento pela 4ª turma 2 anos atrás. Neste ano, foi retomado este julgamento. Porém, existia uma dúvida entre a 4ª e a 3ª turma. A 3ª turma falava que o rol era exemplificativo, ou seja, a lista é aberta, né, serve como orientação apenas, e a 4ª turma não, como já sabemos. Quando este julgamento foi levado para a 2ª sessão de direito privado, ou seja, haveria necessariamente uma pacificação de entendimento no âmbito do STJ, no âmbito do direito privado, então gerou toda essa celeuma social, entende? Só que o julgamento foi 6-3, então nós temos aí, por exemplo, na 3ª turma, a meu ver, ainda existe uma maioria, né? O ministro Santos Severino, a ministra Nancy Andrighi e o ministro Moura Ribeiro votaram a favor da exemplificariedade. Então ainda existe uma maioria na 3ª turma. Por exemplo, né? Bom que se diga. Ok, dando continuidade, esta divergência ela é própria do Estado Democrático de Direito. Então nós temos o direito de discutir, rediscutir. Se um dia o STJ resolver afetar a questão do rol para um julgamento uniformizador, aí sim, saindo este julgamento de recurso especial repetitivo, digamos, todos os tribunais serão obrigados a seguir. Mas não sendo assim, eles não são obrigados. E como foi dito, o rol ele será atualizado a cada 6 meses, não é? E se um médico entender pela prescrição de um fármaco, digamos, que não esteja dentro do rol, mas que efetivamente tem um uso terapêutico cuja eficácia seja facilmente comprovada, a operadora deverá custear esta droga. E se for um medicamento de tratamento para o câncer, da mesma forma, em 10 dias deverá custear, não havendo outra droga lá prevista no rol. Não é? A ANS fica obrigada a inserir esta droga em 120 dias, no máximo, com uma prorrogação de 60 dias, a depender das circunstâncias do caso. Quando eu falei da Conitec, adendo, é algo a mais que está previsto na legislação, na Lei 14.307, que foi publicada neste ano. Então, a Conitec pode aprovar uma tecnologia e, sendo assim, aprovando tecnologia, a ANS tem a obrigação de incorporá-la no rol, num prazo máximo de 60 dias. A Conitec pega no SUS? É SUS? Isso. Mas foi um adendo que foi aprovado na legislação. Me diz por que a gente vai pagar plano de saúde. Desculpe. Como saúde suplementar, doutora René. Desculpe, mas... Posso falar? Daqui a pouco. Vai, continua. Só concluindo. Você concluiu? Não, só concluindo. Conclua, por favor. Só concluindo, por gentileza. Nós pagamos a saúde suplementar como um complemento, como algo a mais que possamos ter caso não tenhamos na saúde pública, que deve ser um acesso universal, digamos. O Estado tem o dever de dar acesso universal para todos. Mas isso não acontece. Então, parece que temos uma confusão. A saúde suplementar ela é entendida como se fosse esta saúde universal. Não era para ser assim. Nós temos, por exemplo, uma lente que é oferecida para a cura da catarata, oferecida pelos planos de saúde, e que os consumidores não aceitam porque ela não cura as doenças de grau. Mas no rol está dito que o procedimento médico chamado de fasectomia, que é justamente o tratamento para a cura da catarata, lá consta este permissivo, mas a lente que os planos oferecem, que é uma lente que demora mais a cura, não cura as doenças de grau, atinge a finalidade, que é a fasectomia. Mas aí existe a judicialização. Não é? E por conta deste julgamento do STJ agora, talvez os juízes digam, olha, o que está no rol é o que está no rol, a operadora oferece a lente que cura, ela cura sim, então vamos para aquela lente. Se você quiser algo a mais, você vai ter que pagar por isso. Não é? Entre em negociação com o plano de saúde, paga um valor a mais e recebe a lente que cura a doença de grau. Antes de doutora René responder, e os tratamentos que estão em curso agora? Continuam em curso. Continuam em curso. Não tem nenhum prejuízo para o paciente? Não tem prejuízo. A decisão ela não é retroativa. Agora, nada impede que as operadoras, como são legítimas detentoras de seu direito também, peguem esta jurisprudência, coloquem nos autos e requeiram pela improcedência dos pedidos. Então, é possível que isso aconteça. Algum tratamento seja interrompido. É possível? Não, interrompido acredito que não. Mas é possível que, ao final, o pedido seja julgado improcedente e aí, neste caso, quem se beneficiou deste tratamento pode até mesmo devolver para a operadora os valores. Se tiver esse pedido. Doutora René. Bom, veja bem, o que eu estou ficando aqui muito feliz com o nosso debate, e até vou concordar com você com uma única coisa. Eu concordo que às vezes existe abuso.
Dizem que a lente do SUS para catarata é um caco de vidro. Veja, outro dia um médico disse isso. Renê, eu vou colocar um caco de vidro no meu olho? Eu não quero não. Bom, não sei, porque ainda não fiz. Agora, tem abuso sim, concordo com você, tem abuso. Até nessa questão dos preços das lentes. Tem lente de 5, de 10, de 15, até de 80 mil, pelo amor de Deus. Isso. Pelo amor de Deus, eu acho que tudo tem que ter bom senso, critério e razoabilidade. Aí pronto, aí é a questão da consciência de cada um. Mas não é para colocar, veja, o SUS não é a referência para os planos de saúde não, meu príncipe. Eu vou te dizer uma coisa. Agora, veja, não estou dizendo que os oftalmologistas estão errados em fazer suas indicações não. Mas eu estou apenas dizendo que é preciso saber preço. E como disse o advogado aqui, no final o consumidor vai vender a geladeira, a casa, o fogão, o carro para devolver o dinheiro se perder. Paciente em tratamento agora, será que os planos de saúde vão pedir para suspender a liminar? Com certeza, com certeza. Olha, mas eu tenho uma coisa a dizer aqui. Saúde suplementar sempre foi essencial. Sempre foi essencial. Na hora de vender, a cidade ficava cheia de outdoor. Plano de saúde, todo mundo comprava. Mas agora, com essa decisão do STJ, eu vou dar uma gargalhada antes, filma aí, Vê só, saúde suplementar virou adereço. Virou fivela, virou brinco, virou um colazinho, virou uma fuleiragem. Essa é a palavra, fuleiragem. Imagina que você tem um plano de saúde que paga caro. O meu plano de saúde com a Qualicorp, se eu não tivesse colocado na justiça, estaria pagando agora R$6.000. Advogados, médicos, profissionais liberais que entraram na Qualicorp pagam uma fortuna, eu não teria condições. E vou dizer aqui, eu só pago meu plano de saúde hoje porque na minha ação de separação, não é secreta, eu fiquei ganhando pensão. E graças a Deus, né? Amém, Jesus, continua me pagando pensão, que já está fechado aí o acordo. Está tudo certo. Só pago meu plano de saúde porque recebo pensão. Porque se fosse atualmente, não é que eu trabalho pouco, não, eu trabalho muito. E sempre trabalhei muito. E recebo pensão para ninguém ficar achando que eu sou uma princesinha de casa. Eu chamei de príncipe, mas não é princesinha que faz nada. Veja, porque trabalhei muito, principalmente na construção da minha família. E o meu marido reconheceu isso, não é segredo, todo mundo sabe. Ele reconheceu que eu era um pilar financeiro. Hoje meu pilar é ele, graças a Deus. Um beijo. I love you, baby. Olha, vida longa, né? Vida longa, meu bem. Vida longa, obrigada. Deus é mais. Agora, fica sabendo que saúde pública é adereço. O bom é SUS. É lógico, vamos lutar pelo SUS todos nós, sim. Porque os planos de saúde estão aí para te enganar, para me enganar. E eu quero dizer, doutor, esqueci teu nome. Eliezer. É o seguinte, o rol não nasceu no STJ não, viu? O rol não nasceu nem na primeira turma, nem na segunda, nem na terceira. O rol da ANS não nasceu em tribunal nenhum. Agora sim, o STJ está matando o direito dos consumidores. Rol taxativo mata. O STJ entrou nessa, de forma equivocada. O STJ, sim, pode pegar sua canetinha e mudar todas as decisões judiciais. Mas a decisão do rol é uma decisão legislativa. A decisão do rol cabe à ANS, que defende operadoras. Ao longo de todos esses anos, a ANS só teve uma pessoa na diretoria que defendia consumidor lá, que é a professora Maria Estela Gregory. O tempo inteiro quem administra a ANS são pessoas que ora são superintendente de plano de saúde da Qualicorp, ora é gerente de plano de saúde, ora é dono de plano de saúde. A ANS está contaminada só de diretores de empresas de plano de saúde. Então, como é que vai mudar? Não vai mudar nunca. Entendeu? Não vai mudar nunca. Então é importante falar do seguinte: sabe o que é tabela FIP? Todo mundo sabe, né? Tabela FIP para carro. Sabe que tem tabela FIP para plano de saúde? Para saúde, sabia disso? Eu nem sabia. Essa eu não sabia. Eu nem sabia, sobre ontem. Tabela FIP para plano de saúde. Sabe qual deveria ser o reajuste da tabela FIP para plano de saúde agora? Menos de 5%. E por que a ANS dá 15,5%? Sabe por quê? Porque quem está trabalhando na ANS deve ter um bom salário, não tem perigo de ser demitido, não é um trabalhador autônomo que corre para ganhar seu dinheiro para pagar o plano de saúde. Ah, meu querido, botar conta para o pobre pagar é fácil. Botar conta para o trabalhador pagar, trabalhador demitido, com um custo de vida desse, botar conta para consumidor em plena pandemia pagar, isso não existe.
Mas veja, o tribunal, o STJ, ele pode tudo, vírgula, decidir juridicamente. Por acaso, essa confusão do rol foi cair lá, entendeu? Na hora errada, por ministros que estavam pensando nessa hora na ANS. Eles não pensaram nos pacientes, com certeza que não. Eles não se tocaram do malefício que estava fazendo para a população. O rol da ANS, ele sempre foi exemplificativo. Agora caiu na história de taxativo, sabe por quê? Porque o STJ está entendendo assim. Mas o rol nasceu na ANS, na Câmara de Saúde Suplementar, de discussão interna há muitos anos atrás. Não nasceu no tribunal. E deverá continuar, porque nós vamos trabalhar um projeto de lei popular, ou para modificar, estamos conversando com Tatiana, com outros advogados, outros amigos, para a gente, ou vamos trabalhar para mudar essa cláusula do rol que fala, esse artigo do rol, da Lei 9656, que fala do rol ser exemplificativo, ou, na minha opinião, é fazer uma lei popular em defesa dos consumidores, de preferência uma lei em defesa dos pacientes. Porque quando a pessoa adoece, sabe, ele fica muito triste. A pessoa que fica doente, baixa a imunidade, ele tem que pensar na sua cura. Ele não tem que pensar no rol, não, sabe? Isso é uma desumanidade. Uma pessoa doente que tem que ir para a justiça, esse foi o motivo pelo qual eu fundei a DUSEPS há 26 anos atrás. Uma paciente com câncer de mama, ela fez pedágio. Na época ela tinha Unimed Recife, plano especial, que não cobria o tratamento de saúde dela. Ela foi para a justiça, ela sofreu, ficou com vergonha. O paciente doente que vai para a justiça, ele fica constrangido. Por isso que ele ganha uma coisa que se chama dano moral. Ele ganha um dano moral. Mas só para terminar aqui, que já vi você... Para a gente concluir, eu estou olhando para o relógio ali, doutora. É o seguinte, o rol da ANS para o consumidor nasceu como exemplificativo. É assim que tem que ser, exemplificativo. Eu escutei isso a vida inteira lá, porque eu dizia na reunião da ANS, se isso não dá certo, esse rol é de exclusão. Não, Renê, ele é a cesta básica, ele é o mínimo. As operadoras podem fazer mais. Eu estava lá, vi e ouvi, e perdi meu tempo com essa conversa. Agora vem essa história de rol taxativo, isso se chama uma vergonha geral. E tem mais, o rol da ANS, vou repetir, para o consumidor é exemplificativo. Para as operadoras, o rol da ANS se chama o quê? Lucrativo. Lucrativo, vai sobrar dinheiro para a bolsa, vai sobrar dinheiro para investimento, e isso não pode ser. Então, essa discussão tem que ser maior. Eu quero agradecer aqui já, né? Porque está em cima da hora. A gente volta já. Tá bom, a gente volta para terminar ainda, doutora Renê. Aguarda um minutinho aí que a gente volta já com a finalização do debate. Debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br. Para resumir para o nosso ouvinte, já que estamos encerrando e faltam poucos segundos para a gente encerrar, veja só. O STJ decidiu que o rol da ANS é taxativo. A operadora não é obrigada a custear um procedimento se houver opção similar no rol da ANS. É possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de um aditivo contratual. Não havendo substituto terapêutico ou após esgotados os procedimentos incluídos na lista da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente. E para que essa exceção prevista no quarto tópico seja aplicada, é preciso que a incorporação do tratamento desejado à lista da ANS não tenha sido indeferida expressamente. Haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências. Haja recomendação de órgãos técnicos de renome nacional, como a Conitec e a Natjus e estrangeiros. Seja realizado, quando possível, diálogo entre magistrados e especialistas, incluindo a comissão responsável por atualizar a lista da ANS para tratar da ausência desse tratamento no rol de procedimentos. Agora eu vou dar 30 segundos para cada um de vocês, dos convidados, se despedir, começando pela doutora Tatiana da Hora. Por favor, 30 segundos, doutora Tatiana. Eu vou agradecer aqui a participação e vou usar menos do que 30. Rol taxativo mata, rol taxativo é retrocesso e ameaça a saúde de todo mundo. Doutora Renê Patriota, para a senhora fechar. Então, eu gostaria de dizer o telefone da DUSEPS. Você pode se associar para brigar bem muito,
Entendeu? Porque E essa briga vai até o STF? Oxe, vai até o céu. Mas essa briga, ela sobrevive até a missa de 7º dia. Porque nós fundamos a DUSEPS com a Angélica Ricóia, há 26 anos quando morreu, lutando pelo câncer, contra o câncer, e ainda estamos aqui. Mas eu quero deixar claro que vocês têm a associação aí, tem um telefone e tem o Instagram. Vão procurar na internet que vão achar, porque não vão ter tempo de anotar o telefone. Mas eu gostaria de dizer que hoje está sendo julgada aqui no Tribunal de Justiça uma ação nossa contra a Sul América, uma ação civil pública, porque a Sul América descredenciou várias clínicas de oftalmologia, um descredenciamento imoral, um descredenciamento de serviços. Ela não descredenciou uma clínica inteira, ela disse: aqui você não pode drenar abscesso, aqui você não pode fazer tal procedimento, ou seja, credenciou uma clínica. E estamos hoje à tarde nesse julgamento, não sei se você vai estar lá, mas esperamos que o Tribunal de Justiça dê procedente em favor dos consumidores. Muito obrigada e vamos continuar lutando em favor do paciente. Doutor Eliezer, 30 segundos. Muito obrigado, Wagner. Apenas constar que o que o STJ realizou nesses últimos dias foi o que o Judiciário vem realizando já faz algum tempo. Julgamentos de casos individuais que dizem respeito ao tema rol de procedimentos e eventos em saúde. Quando o Judiciário é em Estado, ele deve julgar. E, neste sentido, já vinha realizando, assim como o fez recentemente o próprio STJ a respeito do medicamento mais caro do mundo. Se não há sustentabilidade, não há como deferir uma cobertura, inclusive sem medição da eficácia alta pelo estudo da medicina baseada em evidência. Agradeço a todos pela oportunidade que me foi dada de debatermos em grupo aqui. Eliezer Souto Jara é consultor estratégico de saúde suplementar em escritório de advocacia, professor de mestrado em Direito Médico da Saúde. Agradecemos sua presença, agradecemos também a doutora Tatiana da Hora, que é advogada especialista em Direito do Consumidor e professora universitária, e também a coordenadora executiva da ADUSEPS, que é a Associação de Defesa dos Usuários de Seguros, Planos e Sistema de Saúde, Renê Patriota. A todos, muito obrigado pela presença, e você que nos acompanha, eu lembro que o debate é repetido amanhã, às 2h30 da manhã. Vale a pena ouvir novamente. Abraços e até a próxima. Tchau, tchau. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520.